Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Zuleika e tenho vários apelidos. Zuzuca, esses não precisa explicar, né? Mas tem Zuleiquinha, tem Toca, Toinha e ao longo dos nossos bate-papos eu vou explicando o porquê desses apelidos. Estou aqui no escritório estúdio, sentada aqui diante da minha mesa de vidro, linda, que eu ganhei da Jaque, uma grande amiga. Em cima da mesa tem uma bonequinha que tem escrito "Você é minha melhor amiga". Tem a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Tem aqui a foto minha com a minha mãe, as Zuleicas. Eu sou morena clara, tenho o cabelo castanho, está solto, só preso com 2 grampinhos. Uso uma blusa estampada, também emprestada pela Jaque, com estampas vermelhas, preta, branca. Atrás de mim tem um jardim de inverno pelo qual eu sou apaixonada. A minha vida é feita de histórias como a sua, como a de todo mundo. E eu, ultimamente, comecei a fazer algumas críticas às redes sociais, críticas autorreflexivas. Eu via nas redes sociais, comecei a ver nas redes sociais uma utilização, muitas vezes, inadequada. Por exemplo, eu percebo que alguns movimentos, algumas pessoas que ficam atrás da tela, né, e destilam suas covardias, falam coisas que não falariam cara a cara. Isso é uma das minhas rejeições às redes sociais. Não é bem as redes sociais, é a má utilização delas. A outra é os golpistas, né? Eu sofri um golpe há menos de um ano bem grande, também vou contar ao longo dos nossos papos. E os golpistas de plantão, os pedófilos de plantão, as pessoas perversas de plantão. Então, como eu critiquei tanto, eu pensei, bom, eu estou criticando, mas eu uso as redes sociais. Até pouco tempo, meses, eu colocava muito filminho dos meus netos, minha rotina, tal. Eu comecei a ficar um pouco temerosa, diminuir muito, mas eu queria, sabe? Eu tinha sede de criar alguma coisa que fosse um canal do bem. Então, nada mais importante do que um canal no YouTube. Bom, chamei meu marido, né? Nós estamos casados, nós vamos completar 40 anos de casado no dia 29 de setembro. Ele é um sortudo de ter uma donzela maravilhosa dessa, e eu sou uma Amélia. Tirando as brincadeiras, chamei, pedi o apoio dele, conversei, ele me deu total apoio. No outro dia ele já estava encomendando microfone e tal. O tipo de apoio dele é assim, de atitudes. E me vi, como eu sou uma pessoa que não tenho muita habilidade com a internet, muito menos em ser cinegrafista, em me autofilmar, eu lembrei de um amigo de velhas datas. A velha só sou eu, ele é novinho. Mas eu conheci esse rapaz há mais de 30 anos. E foi uma empatia maravilhosa. Chamei essa pessoa e disse do meu sonho. Comecei a ter vários sonhos. Como é que eu posso fazer esse canal? Meu Deus, eu tenho tanto que aprender, eu tenho tanto que trocar, eu tenho minhas experiências que só eu posso falar de mim. Só eu posso falar das minhas vitórias, das minhas derrotas. Então, chamei o Claudiênio Alencar, um cinegrafista. Eu acho que ele ainda começou de fralda ou de cueca, porque era bem novinho quando eu conheci. E o Claudiênio topou a minha loucura. Não só topou a minha loucura, como ele é um cara altamente inteligente e entendeu direitinho qual era o meu propósito. Eu disse: Claudiênio, eu sou uma pessoa que acredito muito na espontaneidade como uma característica que nos aproxima mais e mais da nossa essência. Vou citar aqui um exemplo bem básico. Quando a gente nasce, né, o bebezinho, ele faz xixi, ele faz cocô, ele gofa, ele grita, ele vai crescendo, e ele não tem
Ele não perde aquela espontaneidade, ele não pede com licença, eu gostaria de fazer um pouco de fezes. Não, ele faz o cocô, ele grita, ele chora, ele estranha você. Isso eu chamo de espontaneidade. Ele vem puro inteiro. Ao passar do tempo, nós, sociedade, vamos paudando, né? Educando, e aquela pessoa vai se afastando daquela espontaneidade, consequentemente da essência. Uns se afastam muito, outros se afastam menos. E eu acho que a espontaneidade nos move para a felicidade. Tá? Quanto mais eu sou, melhor eu vou ser para o outro. Então, eu disse, Claudênio, eu pensei num canal sem cortes, sem edição, sem nada. Vamos lá. O cara não é só um bom cinegrafista. Depois ele me manda uma mensagem, Zu, uma ideia. Zu na íntegra. Eu disse, meu Deus do céu, olha o cara, tá? Então, começamos esse canal com esse objetivo de trocar experiências. Eu publiquei um livro há 16 ou 17 anos atrás. O livro se chama Faces de Mim, certo? E nele eu contei histórias minhas, tem crônicas sobre minha vida, sobre meus filhos, sobre meu casamento, sobre meus pais, enfim. E nessa época, algumas pessoas, a Isa foi uma dessas, a Isa não está mais aqui nesse plano com a gente, mas foi uma grande amiga, depois eu conto a historinha dessa bonequinha que ela me deu. A Isa foi uma das que mais me estimulou. E ela me chamava de toca-toca. Quando a gente vê a história do outro, a gente se sente acolhida, a gente sai daquela nossa solidão de achar que aquilo só acontece com a gente. Tantas coisas boas, mas principalmente as coisas mais difíceis. Então é bom, tua linguagem é simples, até gente, porque eu não sei falar difícil. E por que tu esse teu livro está ajudando as pessoas? Então esse pensamento veio para mim agora. Gente, eu posso ajudar as pessoas, mas eu também posso continuar sendo ajudada. Eu passei agora, recentemente, por uma crise muito braba de depressão, certo? Isso aqui eu também vou falar, né? Vamos ter uma pauta sobre a depressão, vou dizer o que eu senti, o que eu fiz, espero já ter saído totalmente, porque está muito recente. E assim, quando eu vi algumas pessoas falando sobre suas dores, eu me senti acolhida. Não que a dor dele seja legal, não. Mas eu digo, meu Deus, isso não só sou eu. Isso existe, sabe? Isso não é falta de Deus, como as pessoas dizem, algumas dizem. Isso não é besteira. Então, assim, o canal, já por si diz, né? Um cano. O cano leva e traz informações. E é esse o meu intuito, tá? De começar esse canal com vocês. Para eu jogar aqui a minha espontaneidade, contar as minhas histórias de vida. Eu tenho uma história muito linda com Nossa Senhora de Lourdes, quando eu estive lá. Eu tenho histórias lindas com essa pessoa aqui, que é uma prima que faz essas mandalas lindas. Eu tenho histórias lindas com meu pai e minha mãe, né? Que também não estão aqui, mas estão aqui. E assim, com as pessoas que estão me estimulando nesse canal, a minha irmã Ginha e outras pessoas mais. E eu quero que esse canal seja um canal de trocas, de amor, de respeito mútuo. Tá? No nosso próximo encontro, eu vou falar detalhes sobre quem sou eu, tá? O que eu me tornei, quem eu fui, o que eu faço, tá certo? E daí pra frente eu também quero ouvir vocês. Eu quero que a gente fique todos na nossa íntegra, que a gente tente se aproximar ao máximo da gente mesmo. Muito obrigada e até breve.